Oi pessoal, tudo bem? É, Aqui como prometido fazer algumas aulas, né, que gravadas sobre alguns pontos importantes, né, que a gente precisa ver para a gente se preparar para o Enem, né, e outras provas que talvez nesses cada um de nós, né, vai cada um de vocês estão se preparando para fazer. E aqui tem um material da tutora, né, Jéssica Simões, tutora de redação, que fez um material aqui em relação a uma parte gramatical, né? Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui, passar. Então aqui é sobre a competência 1. O que ela pega na competência 1? Ela pega a estrutura sintática, né? Que é a parte a, a frase em si, né? As orações, os períodos, né? Então, para a gente não errar em questão de regência verbal nominal, ou seja, né, se a palavra pede preposição, se a concordância tá ok, né? Tipo, se uma palavra tá no plural, a outra também tem que concordar no plural. Se tá no singular, o que pode pro singular ou não, né? Aí tem uns casos assim, tipo, a maioria das pessoas, né? Aí o verbo que vai vir depois concorda com a maioria, não com pessoas, né? Então a maioria é singular, pessoas no plural, mas é a maioria da. Então coisa assim que a gente vê na concordância. Acentuação, necessitar as palavras acentuadas corretamente. Crase, uso da vírgula, maiúsculos e minúsculos, então tem às vezes nomes próprios, tem siglas, tem início de frase, que é o mais básico, né? Mas ainda assim pode ocorrer erros. Translineação está relacionado a pessoa, né, errar construções frasais, e etc., ou né, certas escolhas de vocábulos, né? Enfim, tem algumas questões assim, o uso de if, né, que também está relacionado com mudanças na nova ortografia que teve sobre o if, não tem palavras que não se usa mais if, tem outras que usam, né? Então, assim, tem isso, né? Então, são as coisas, né, que podemos talvez errar, né, aqui, que corresponde à competência 1 e assim perde ponto. Claro que tem uma tolerância, né, e tudo mais, tem a forma de errou a palavra, né, uma forma de fazer um rabisquinho ali, para botar a palavra certa do lado inteira, né? Então, né? Assim, só a pessoa rabiscar assim, tentar forçar ali a palavra escrita por cima, aí já perde ponto. Às vezes a gente escolhe uma palavra para dizer uma coisa, mas aquela palavra não tem aquele significado que encaixe com o sentido da frase, né? Então está uma escolha errada da palavra. Então são coisas que incidem aqui em cima da competência 1, beleza? Esse material não vê todos esses casos, tá? Em alguns a gente vai ver o uso dos porquês, vai ver crase, vai ver um pouco da vírgula, vai ver mais com i mais sem i, né? E aqui no final temos um exercíciozinho com todas as partes, né? Vamos lá então. Primeiramente o uso dos porquês. Uma vez eu montei uma aula em cima de uma música e em cima dessa tirinha aqui do Armando, né? Eu esqueci o nome do personagem, sabe? Eu usava tanto tirinha, esqueci, mas enfim. Então nós temos aqui, né? Parece que foi feita pensando nisso. Ó, explique o motivo da utilização dos porquês neste trecho. Então estou cansada porque trabalho o dia inteiro. Além disso, não gosto de shows ao vivo e todos sabem o porquê. Então vamos lá. Isso aqui, claro, são exercícios, mas eu estou usando aqui para poder explicar para vocês. Então nós temos aqui na tirinha um porquê de pergunta separado, um porquê junto que é uma resposta, um porquê separado, que é a pergunta no final da frase, e portanto ele tem uma acentuação, não sendo circunflexo, porque ele está no final, ele é a última palavra, tá? Antes de uma pontuação, que no caso aqui é uma interrogação, e tem vertente, um dos teóricos da língua portuguesa defende que se o porquê, depois desse porquê separado, tem uma vírgula, depois dele também recebe a situação. Tem outra vertente de outro teórico que diz que não, só quando é no final. Mas tem uma vertente de um teórico, um desses gramáticos, né, que fazem os estudos teóricos para a formulação das regras de língua portuguesa, que eles defendem, que defende, outro que não defende. Mas em geral, antes da pontuação, né, principalmente no final da frase, isso aqui não é exceção, no final da frase, o porquê recebe um acento circunflexo. E tem esse o porquê,
junto com acento. É porque ele é um substantivo, ele não é um pronome interrogativo, né? Então todos os porquês são pronome interrogativo, com exceção desse daqui. Esse aqui não é um pronome interrogativo, ele é um substantivo. Ele foi, na verdade, ele foi substantivado, melhor dizendo. É um porque ele foi substantivado. Então é o seguinte, nós temos assim, por exemplo, aqui, ó, utilização, a preposição, a utilização de, os, né? Então vem aqui que esse aqui é um artigo concordando com seu substantivo no plural, ó. Os porquês, entendeu? Aqui no singular, ó, seu artigo o definido acompanhando seu substantivo no singular, o porquê, percebe? Então toda vez que você colocar um artigo o porquê, eu não entendo o porquê disso, vocês vão entender o porquê, né? Vocês não encontraram o porquê da questão, sei lá, um exemplo, né? Então toda vez que você bota um artigo ou os, né, você substantiva esse porquê. Ele deixa de ser um pronome para ser um substantivo. Se é um substantivo, esse aqui é fácil, é a única forma bem diferenciada. Ele é junto com acento. Uma vez eu falei numa aula que todas as regras de português elas são baseadas apenas em fazer uma diferenciação. Porque que acontece? Se tirar esse acento aqui, ele deixa de ser uma coisa e se torna outra. Se eu tenho um acento aqui, eu indico que ele é isso aqui e não aquilo, entende? Então, por exemplo, tem duas coisas diferentes que se as palavras forem escritas da mesma forma, se estiver do mesmo jeito, elas vão confundir. Você não sabe se isso aqui está nesse sentido, se é outro, se está cumprindo essa função, se é outro. Então, cria-se uma regra para explicar que quando tem tal coisa, essa regra diz que essa palavra é assim. Ou, por exemplo, que vai ter uma preposição. E quando ele estiver fazendo tal outra coisa, existe uma regra para dizer que ele é daquela outra forma. Ou que não tem uma preposição, um exemplo, né? Então, porquê separado, né? Quando a gente está perguntando, fazendo uma pergunta, é o porquê separado normal, sem acento. A pergunta separado sem acento. Quando é uma resposta, ele é o porquê, ele é junto, sem acento. Então é isso. Pergunta separado sem acento. Resposta junto com acento. É uma pergunta e é no final da frase. Pergunta e no final da frase. Ele é separado porque a pergunta no final da frase ganha um acento. Ele é junto com acento. É porque ele foi substantivado. Olha o artigo aqui. O porquê. O porquê eu não sei. Eu gosto de dizer assim. O nome dele, o nome é um substantivo, artigo definido, e um substantivo. O nome eu não sei. A cidade eu não sei. A pessoa eu não sei. A coisa eu não sei. O canal, o programa eu não sei. A Elizabeth eu não sei. O João eu não sei. O porquê eu não sei. Percebe que é tudo igual, tudo a mesma coisa, são substantivos. Então ele ganha essa construção junto com acento. Agora tem um outro porquê. Deixa eu ver se eu consigo aqui colocar. Tem um outro porquê. Acho que eu vou conseguir fazer um comentáriozinho aqui, ó, para vocês poderem ver. Que é isso aqui, ó. É quando você substitui o porquê, ele consegue ser substituído por outra palavra chamada motivo. Deixa eu ver aqui, peraí. Quando diz assim, sabe por que é assim? Não, melhor, eu vou botar diferente porque assim vai confundir, porque vai ser uma pergunta. Vai ter um exemplo aqui que é uma resposta e o porquê vai ser separado. Peraí. Vou colocar esse aqui. Esse exemplo aqui, ó. Não sei por que ela está triste. Essa aqui é a única exceção do porquê separado que não é uma pergunta. Todo porquê separado é uma pergunta, todo porquê junto é resposta. Esse aqui é tipo o momento que juntou as duas coisas. Um porquê separado que na verdade é uma resposta, sabe? E o que acontece? Isso aqui acontece justamente porque... Então, vamos lá analisar. Aí aqui eu coloquei o seguinte.
Ó, a gente consegue substituir para saber qual é o momento que esse porquê separado, sem ser uma pergunta, que é uma resposta. Você sabe por que ela está triste? Aí você responde, não sei por que ela está triste. Não sei por qual razão. Você consegue substituir esse porquê por qual razão ou por que motivo. Você consegue acrescentar uma razão ou motivo. Razão, né? O motivo, qual é a questão, né? A palavra é razão e motivo. Qual é o motivo? Por qual motivo? Por qual razão ela está triste? Eu não sei por qual razão ela está triste. Eu não sei por qual motivo ela está triste. Então você consegue substituir esse porquê em troca de por qual razão, por qual motivo. Então, ele, embora seja uma resposta, ele é separado como se fosse o porquê de pergunta, tá? É um caso diferente e especial. É esse e quando ele é substantivado, aí ele é junto, como está aqui, ó, com acento. Ixi, agora deixa eu ver como é que eu cancelo isso aqui. Pronto. Aí ele é junto e com acento. Beleza? Então são os dois casos aqui, tá? Que são diferentes. O restante é o básico. Pergunta, ele é separado. Resposta, ele é junto. Se for no final da frase, é uma pergunta, né? E ele é no final da frase, mas porque ele ganhou um acentozinho para diferenciar. Beleza? Então tá aqui o porquê. Aí temos aqui, ó. Marcelo e Carolina namoraram durante 3 anos e estavam juntos porque se amavam. Então, assim, isso aqui é como uma resposta. Por que eles estavam juntos? Porque eles se amavam. Então, é uma resposta, né? Então, é um porquê junto aqui. Aí vem aqui. Aqui, ó, no final tem uma pergunta. Então, a gente já sabe que é um porquê separado. Então, por que agora, depois de tanto tempo, ela resolveram romper o relacionamento? Estaria infeliz? Aí aqui vem por quê? Separado com acento, porque tá depois dele tem uma pontuação. Ele está no finalzinho, embora ele seja o único a falar por quê, é porque ele está logo seguido de uma pontuação, que é o ponto de interrogação. Então aqui vai ser um porquê separado com acento. Na verdade, ele nunca entenderá o motivo, razão, tá vendo? Da atitude do namorado. Então aqui, já que a gente consegue substituir por qual razão, ou qual a razão, qual o motivo, nunca entenderá o motivo, nunca entenderá a razão, vai ser... Não, perdão. Existe um artigo. Nunca entenderá o porquê da atitude da namorada. Ou é um artigo definido, então aqui substantivou. Nunca entenderá o porquê da atitude da namorada. Nunca entenderá o obstáculo, nunca entenderá o grau, nunca entenderá... Enfim, é um substantivo. Ele está aqui com o artigo definido, é substantivo, então vai ser um porquê junto com um acento. Beleza? Vamos prosseguir aqui. Crase. Vamos dar uma interrompida nessa... Vamos dar interrompida nessa aula aqui, finalizando com o uso do porquê. A gente já vai passar para a crase.